Amém? Então deixa eu compartilhar com você. Eu trago o tema hoje. Esse tema aqui, eu queria que você realmente prestasse bem atenção, porque influencia a vida de todos nós aqui. Não tem nenhuma pessoa que esteja aqui que não precise ouvir isso aqui e trabalhar em cima do que eu vou falar nessa manhã, em nome de Jesus. Diga assim comigo: cuidando do visível e do invisível. Nós estamos começando esse ano e você sabe que o tema desse ano é o despertar, do sobrenatural. O despertar, e você vai ouvir muitas mensagens pegando esse tema que nós vamos estar trazendo aqui, talvez séries de mensagens. Mas pensando claramente como começar a trabalhar em cima desse despertar do sobrenatural. Como trabalhar em cima de tantos prodígios, milagres, bênçãos que Deus tem para realizar na nossa família, na nossa casa, que Deus deseja que aconteça na nossa família, que Deus já pagou o preço através do seu Filho Jesus, para que nós possamos alcançar esses milagres e essas bênçãos do céu na nossa vida, porque há muitas promessas na Bíblia, irmãos, muitas promessas. Alguns dizem que é 8.000 promessas, pelo menos, de bênção e de milagre para a nossa vida, que está escrito aqui na Bíblia. Outros já foram além, dizem que é muito mais, 8.000 é só para começar. Tem demais mesmo. Mas o que você pode notar é que tem algumas pessoas que elas estão seguindo a Jesus, estão dentro da igreja, mas não conseguem viver, trazer, atrair, fazer acontecer aquilo que Deus já conquistou para cada um de nós. Está aí, andando meio amarrado, está andando meio, todo tempo aquela pressão, todo tempo aquela dificuldade, e não é isso que Deus quer. Diga comigo assim: Jesus já venceu por mim. Então, essa mensagem aqui já é um passo. Eu digo, como nós precisamos fazer para Deus trazer esse despertar espiritual? Eu acredito que, com certeza, é isso que nós vamos falar aqui. Cuidando do visível e do invisível. Aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Aquilo que as pessoas podem ver na sua vida, na sua família, e aquilo que você só consegue ver em você, na sua casa e na sua família, certo? E nós temos que cuidar disso. E eu quero que você, se você quiser, eu vou ler só esse versículo aqui, por início, mas depois tem muitos outros versículos. Talvez não vai dar nem tempo da gente ler todos os textos, mas eu vou falar para você, e se você quiser anotar, se prepare aí, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios capítulo 4, versículo 27, e Jesus está falando um assunto muito importante aqui. Mas o versículo 27, ele fala essas palavras, ele diz: e não des lugar ao diabo. São essas palavras: e não des lugar ao diabo. Como que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para colocar na prática isso que Jesus está dizendo aqui? E não des lugar ao diabo. E eu não vou explicar aqui quem é o diabo, o que o diabo... Todo mundo sabe quem é o diabo, E eu não vou nem dar muito ibope para ele aqui, certo? Realmente, nós nem precisamos... As pessoas falam, e alguns, não sei, por alguma razão dizem que o diabo não existe e tal, mas o próprio Jesus está dizendo aqui: não des lugar ao diabo. O que eu preciso fazer para que na minha vida, faça assim, na minha vida, na minha família, para você que é casado, para você que é solteiro, você tem uma família, o diabo não tem acesso, o diabo não entre. O diabo não vem querer frustrar, bagunçar, porque qual o papel do diabo, o plano dele? Destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, claramente a Bíblia mostra isso. O que eu preciso fazer para
paralisar isso e a minha família ser abençoada e começar a vir um despertar e milagres começarem a acontecer dentro da minha casa e o fluir de Deus começar a acontecer e começar a abrir as portas para que as bênçãos, não as maldições, mas as bênçãos de Deus comecem a fluir na minha família. Então, o que eu preciso fazer? Diga comigo: fechar as brechas na nossa casa. Fechar as brechas. Fechar as brechas para que o diabo não tenha acesso a nada disso. Dar legalidade ao diabo no contexto religioso, espiritual, significa permitir que forças malignas ou influências negativas tenham acesso ou influência sobre a vida de uma pessoa. Então isso aqui são brechas. Como abrir brechas? Da legalidade, né? Deixar que o inimigo entre. Eu gosto muito desse texto, que nem vai aparecer aqui, ainda agora eu vinha pensando e algo despertou, e eu coloquei aqui, João 14:30, diz assim: Jesus disse: já não falarei muito com vocês, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Diga comigo assim: ele nada tem em mim. Na versão NAA, dessa versão minha aqui, diz: ele não tem poder sobre mim. É impressionante isso. Quem está falando isso? Jesus. E agora veja bem aqui, quem é de Jesus? Aqui está aqui. Diga eu. Grita mais forte do que os homens aí. Diga eu. Olha, se você é de Jesus, você é do corpo de Cristo, então você faz parte do corpo de Cristo. Quem é o cabeça do corpo de Cristo? Jesus. Então, se Jesus é o cabeça, se eu sou o corpo, faço parte do corpo de Cristo, também sobre a minha vida o diabo não tem nada. Não é verdade? Se não tem nada sobre Jesus, ele também não tem nada sobre a minha vida, amém? Quantos tomam posse disso? Tome posse disso. Então, se o diabo não tem poder contra Jesus, também não tem poder contra a sua vida, em nome de Jesus, amém? E o segredo de tudo aqui que eu vou falar, é você tomar posse e colocar na prática. É o segredo de tudo que eu vou falar hoje aqui. Então, nós precisamos nos agarrar nisso aqui, precisamos correr para cima disso aqui. O que o texto que nós lemos diz? Não deslugar o diabo. Ou seja, o diabo, ele só pode ter lugar na sua vida, na sua família, se você permitir abrindo as portas. Não vai poder tocar em você se você fechar todas as portas. Se você fechar todas as portas. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fechar as brechas. Vamos fechar aquilo que foi aberto, amém? Vamos fechar aquilo que foi, vamos desfazer aquilo que foi permitido, não vamos permitir mais. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, problemas, frustrações em nossas vidas, e não entendemos por quê. E se nós formos parar para analisar, muitas dessas vezes foram brechas que nós abrimos, foram brechas que nós demos, por alguma coisa que aconteceu. Não estou dizendo que tudo que acontece é brecha, às vezes é aquela provação permitida, né? Que nós vamos passar e vamos entender que Deus quer que a gente cresça ali, e aí vamos fluir. Mas uma grande parte das pessoas que estão sofrendo, não conseguem romper na vida, família destruída, estão brigando e tantas outras coisas, é porque realmente, talvez no sentido espiritual, abriram alguma brecha aí para acontecer algo da forma que está acontecendo. Então a Bíblia ela nos ensina o quê? A Bíblia nos ensina que o inimigo, ele só entra se houver brechas na nossa vida, e nós precisamos ter cuidado em isso. Ele não pode e não vai ter permissão se você entender isso aqui. O que são brechas espirituais? Brechas são aberturas espirituais que permitem, são brechas espirituais que
nós permitimos, consciente ou inconsciente, para que Satanás tenha acesso à nossa vida e à nossa família. Então, algumas dessas brechas eu quero hoje dar um exemplo para você. Algumas dessas brechas incluem pecados não confessados. Pecados, eu quero um milagre, eu quero bênção, eu quero família abençoada, eu quero que o meu casamento seja até que a vida os separe, feliz para sempre, um pedacinho do céu. Então nós temos que reparar a nossa vida, observar como nós andamos, ver se não tem aí alguma coisa, que está acontecendo, algum pecado escondido. Tem gente que não gosta que fale sobre isso. Jesus já nos perdoou de todo pecado, mas nós temos que viver segundo os princípios da palavra de Deus, amém? Olha, eu vou dizer para você, Jesus já lutou e vai lutar por você, se você estiver no padrão da palavra de Deus, amém? Ele não vai abrir mão de abençoar a sua vida, mas às vezes nós estamos segurando, empurrando para fora as bênçãos, porque nós precisamos analisar, será que não tem aí algum pecado que precisa ser confessado, não tem aí, consciente ou inconsciente mesmo? Eu oro assim, irmão, digo, Deus, aquilo que eu lembro, me perdoe, eu me lembro disso aqui, disso, me perdoe, e vou falando tudo que eu lembro, mas eu falo também até aquilo que eu não lembro, que talvez eu pratiquei, pensei, até falei, me perdoe. Eu agora te peço que o Senhor agora venha com esse sangue extraordinário, poderoso, que purifica, que limpa e que restaura, venha sobre. Eu oro assim. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos confessar pecados. E aí é que vem aquilo que não está aparecendo. Porque muitas pessoas aparentemente estão, maravilha, mas por dentro, desculpa a palavra, está sendo um pouquinho de podridão. É só aparência. É só aparência. Eu já vi muito homem de Deus, já vi histórias de muito homens de Deus caírem, que aparentemente eram ungidos do céu, mas de repente, bum! E que houve? Apareceu o pecado. Sabe, nós precisamos ser conscientes que nós temos a graça de Deus e o perdão de Deus. Quantos creem que tem o perdão de Deus? Então nós precisamos só ser muito, mas muito sábio e corajoso, porque confessar pecado tem que ter coragem, ok? Tem que ter coragem, sábio e corajoso para entender e falar assim, não, isso aqui não vai acabar com a minha família não, esse pecado aqui não, negativo, vem cá meu líder, meu discipulador, vamos sentar junto aqui nós dois, porque eu tenho coisa para confessar, vem cá pastor, quero confessar, sei lá, você está entendendo? Mas não deixar isso aqui atrapalhar o teu relacionamento. Não adianta o pastor jejuar, orar, você clamar, gritar, buscar oração, buscar reunião, precisa reunir, irmão conserta isso, irmã perdoa, irmã faz isso, irmã aquilo outro, se há pecado escondido, vai continuar o mesmo problema. Então o primeiro passo aqui, brecha, estou dando exemplos, confessar, não pode ter pecado escondido, confesse. Provérbios 28:13, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas, diga assim comigo, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. E o versículo 14 diz, feliz é aquele que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá em desgraça. Quantos querem bênção aqui? Serem felizes? Segredo, confessar. Então, é tempo de analisar, é tempo de buscar Deus, buscar a presença de Deus, ser cheio de Deus. Não estou dizendo aqui se há algum problema na sua vida, você sair falando para todo mundo. Não, tem a pessoa certa que você vai
procurar, que vai instruir você, que vai junto com você quebrar essas cadeias aqui e fazer você ser feliz daí em diante. Não estou falando de perfeição, irmão. Todos nós estamos aí na correria espiritual, né? Para ser melhor a cada dia. A Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, dia após dia. Cada vez que você busca mais Deus, Deus está ajustando você. Mas nós temos que ter a consciência de que não pode ficar nada que eu sei escondido. Amém? Escondido. Então tem que sair, tem que confessar em nome de Jesus o pecado escondido da legalidade ao inimigo. Não tem como falar, sai Satanás! E o Satanás dizendo assim, mas sai como? Né? Se você está gostando. Então nós precisamos ser sábios, pedir direção de Deus. Segundo, falta de oração e comunhão com Deus. Eu falei domingo, quanto mais distante de Deus, mais distante das coisas de Deus, mais longe de Deus você vai ficar, e você vai ficar mais e mais perto do pecado. Mais longe de Deus, mais perto do pecado. Mais longe de Deus, mais desejo pelo pecado. Mais longe de Deus, mais sabe interesse por aquilo que não é de Deus. Deu o exemplo do Ló, né, e do Abraão, você que estava domingo aqui. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos buscar a Deus, oração, comunhão com Deus. Viu? Essa adoração. Você já imaginou uma coisa? Tem gente que não tem noção, entendimento do que é estar na presença de Jesus. Agora imagina só numa adoração, numa busca por Deus, se você vê Jesus, como que você ia se comportar? Você está numa adoração, né, que nós cantamos aqui, tão gostoso adorar a Deus, né? Falando, amado da minha alma, vem, né? Meu Deus, pensa só nisso. Agora imagina se Jesus se manifesta para você, qual seria a sua atitude vendo Jesus? Você ia continuar assim? Adoração. Ou você ia cair de joelho no chão e começar a clamar e chorar, porque você viu Jesus. Agora não precisa ver, Ele está presente. Quantos creem que Jesus está aqui? Sabe que às vezes nós estamos tão distantes de Deus? Aleluia. Nós estamos levando aquela vida cristã na barriga, né? Sou crente, já sei adorar, levanto a mão, choro, a glória. A hora que eu quiser eu choro, a hora que eu não quiser eu não choro. Tá. A gente já aprendeu, já é automático. Mas eu penso que nos encher da presença de Deus, a falta de comunhão com Deus, às vezes, irmão, é tão complicado na vida das pessoas. Eu estou dando só um exemplo para você de brecha. Queremos milagres, queremos bênçãos, queremos prodígio, queremos presença de Deus, que a minha casa seja cheia de Deus, que a minha família, tudo que eu fizer seja tocado por Deus, mas nós não temos comunhão com Deus. Então a falta de comunhão com Deus vai ser uma brecha, vai abrir espaço, porque se você não tem comunhão com Deus, você não consegue perceber, você não consegue ver o espiritual, e brechas são espirituais. Nós precisamos perceber, ter essa visão, esse entendimento, essa luz daquilo que está acontecendo no espiritual e no natural, aquilo que você está vendo e no invisível também, né? Temos que ser sensíveis, e para nós sermos sensíveis, nós precisamos de oração e comunhão. Orar bastante, buscar a Deus, ler a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia o ano todo. Leia mais, como o pastor Paulo falou. Busque a Deus, além do que você já está lendo, leia outras coisas, leia outros versículos, leia outros capítulos, outros assuntos que atraem o seu coração, que você está precisando. Leia sobre comunhão com Deus, sobre busca, sobre adoração. Homens que adoraram, homens que buscaram, homens que tiveram comunhão, homens que foram ungidos, homens que estavam perto de Deus. Isso é importante para nós, porque nos ajuda, mostra que Deus, Ele quer isso aqui. Mateus 26, 41, vigiem e orem,
para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quem falou isso aqui? Jesus. O discípulo não conseguiu orar com ele. Jesus ia, voltava, estava dormindo. E você, não sei, diz o irmão que o remédio para insônia, nem precisa ir tomar remédio nenhum e médico nenhum, é só você abrir a Bíblia antes de dormir. Porque tem gente que quando abre a Bíblia, dá uma soneca, irmão, vem um peso, vem um sono, ele assiste um filme, filme agora não é mais de 1 hora, não, o filme agora é de 2 horas para lá, não os filmes, assiste um filme de 2 horas e 40 minutos, está assim, come 3 baldes de pipoca e está lá. Se você perguntar, ele sabe o filme todinho depois, conta detalhe, ainda faz um som, é assim? Aí fala assim, vou colocar uma pregação. Quando o pastor termina de ler o primeiro versículo, ele já está se ajeitando para dormir. Vê uma moleza, um negócio. O que é isso? Você não tem prazer, você não tem força para buscar, ter comunhão. Estou dando exemplos assim, simples, comunhão, de estar na presença. Então Jesus vem falar assim, orem e vigiem. Então oração, comunhão com Deus, vai fechar as brechas que talvez estão abertas. Quando não buscamos a Deus, ficamos vulneráveis. Ficamos vulneráveis. Então, anote aí, eu preciso ser mais e mais de oração. Um dia, quando você se deparar com Jesus, você nunca vai poder dizer assim, minha igreja nunca falou de comunhão com Deus, minha igreja nunca falou de oração. Meu Deus, a gente fala todo domingo aqui. A gente fala que você tem que orar, que você tem que buscar, que você tem que vir, e está fazendo a oração do meio-dia, ele está fazendo a vigília, ele está fazendo a oração 24 horas. Você sabia de uma coisa, irmão? Que desde quando começou a pandemia, isso já vai para 5 anos, 5 anos, nós oramos 24 horas sem parar. Já há mais, quase 5 anos, 24 horas sem parar, pelas redes, nunca paramos. Então tem a oração da rede, tem muita oração na igreja, e você pode vir, estar aberto aqui, dobrar o joelho e orar o dia todo se você quiser. Mas, segredo, o que é? Diga assim, oração e intimidade com Deus. Porque quando você está nesse nível, você consegue perceber o que está acontecendo. Mas se você está longe de Deus, você não consegue ouvir nada, ver nada, você vai andando aí, tem gente igual aqueles trator esteira, vai quebrando tudo, espiritualmente falando, Então nós precisamos de ter comunhão com Deus. Palavras negativas e maldições no lar. Palavras negativas e maldições no lar. As nossas palavras, elas podem abrir portas para o bem e para o mal. Você pode abrir brechas pelas palavras negativas lançadas sobre o seu lar. Então essas palavras negativas vão atrair maldições. Por isso que nós temos que ser atentos ao que nós falamos. Alguns estão com 10 anos de crente, ainda não mudou a sua linguagem, ainda continua, aqui ali aquela mãozinha sai lá, Uau! Aí um palavrão, maldição. Não, nós precisamos ter cuidado e orar para Deus que a minha linguagem seja a linguagem do céu, que a minha linguagem, minhas palavras sejam dirigidas pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, sabe? Nós não podemos viver atraindo maldições através das nossas palavras, aquilo que nós falamos, aquilo que nós temos proferido dentro do nosso lar, na nossa casa, não podemos. A morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, Aquilo que você tem declarado dentro da sua casa.
Comece a mudar essa linguagem. Comece a reparar o que você tem confessado. Comece a reparar o que você tem falado dentro do seu lar. Comece a confessar, comece a declarar, comece a quebrar tudo isso, né? As maldições, as palavras contra os filhos, contra o marido, contra o esposo, contra o governo, contra o vizinho, contra o seu lar, a sua casa, aquilo que é a sua casa, essa casa velha, essa casa não presta, essa casa, né, aí vai falando palavras que não deve. Tudo isso a gente tem que ir quebrando, porque tudo isso aqui, quando são palavras negativas, o diabo vai juntando, fazendo um balaio de serpentes, depois ele solta lá para destruir esse lar, essa casa. Às vezes não é um relacionamento conjugal, mas tem outras coisas que você já declarou, já proferiu, que vai trazer maldição dentro da casa do lar, e nós não podemos aceitar isso. Quantos creem na palavra de Deus? Então vamos viver a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então muda o linguajar, observa, não permita dentro da sua casa ninguém chamar palavrão. Não permite, pastor, mas o meu marido não é crente. Então, mesmo assim, se você vê ele falando que é ignorante das coisas de Deus, você vai quebrando depois. Até o dia que ele converteu. O dia que ele converteu, ele vai mudar em nome de Jesus. Mas vai quebrando, vai destruindo. Não aceite em nome de Jesus. Não podemos ser parciais. Temos que realmente ir para cima nessas áreas em nome de Jesus. Não estou dizendo para você brigar com ninguém, mas estou dizendo que na sabedoria que você tem de Deus, na unção que está sobre você, você pode mudar a história lá dentro da sua casa. Deus vai honrar você, pode ter certeza em nome de Jesus. Desobediência à palavra de Deus. Ele tem vários textos, mas Deuteronômio capítulo 28, 15 fala isso. Quando ignoramos os princípios de Deus, sofremos as consequências. 1 Samuel capítulo 15, 23, o que o profeta falou para o Saul? Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Desobedecer a palavra de Deus atrai problema. Se Deus falou, faça. Se Deus deu direção para você, se você tem luz da palavra de Deus, do que tem que fazer e não faz, você está desobedecendo, está sendo desobediente. Então, melhor é obedecer do que sacrificar, foi isso que ele falou aqui. Então, vamos obedecer do que pagar o preço, ralar, meu Deus, e agora, sabe, viver uma vida cristã todo o tempo na guerra, e está quebrando, e está destruindo, e está lutando, e glória a Deus, e toda vez que você encontra com o irmão, e está suado, irmão, de quê? De tanta guerra. Vai lá e quebra, muda essa história, né? Deus quer que você seja feliz e abençoado. Então, o que nós precisamos fazer? Obedecer a palavra de Deus, obediência à sua palavra. Deus falou, eu vou fazer o possível, segundo as minhas forças, segundo as minhas posses, segundo o meu conhecimento, eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Irmão, vou dizer algo para você, você nunca vai perder com Deus, nunca. Deus nunca perde. O nosso Deus é aquele que nunca soube e nunca vai saber o que é derrota. Ele é o Deus da vitória, em nome de Jesus, amém? E quando você aplica a sua palavra, pode ter certeza, é sucesso, é vitória em nome de Jesus. E essas brechas malignas vão sendo quebradas. Como fechar as brechas? Ezequiel capítulo 22, 30, o que diz lá? Busquei entre eles um homem que estivesse tampando um muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Você está disposto? Quantos amam a sua casa? Você está disposto? Para fechar algumas brechas, precisamos de alguém que entenda. Para fechar essas brechas, nós precisamos de alguém que entenda, que tenha o entendimento que para você fechar a brecha, para você ser essa pessoa que vai tapar as brechas, tem que ter muito amor. Você tem que amar muito a sua casa.
Você tem que amar muito a sua família, você tem que entender que é preço que você vai pagar. Preço que você vai pagar. Tem que ser disponível, disposto, para que você possa ser esse fechador de brechas, se eu posso falar, essa pessoa que vai se posicionar, né? Vai se posicionar e vai dizer: Deus, eis-me aqui, eu estou disposto a fechar as brechas da minha casa, vai mudar, me dê discernimento, luz, sabedoria, e Deus vai ser contigo em nome de Jesus. Mas nessa história aqui, o próprio Deus fala assim: eu procurei e não achei. Sabe por quê? Porque quase sempre as pessoas não estão dispostas a pagar preço. As pessoas estão dispostas, sabe, a pagar preço, a buscar, a ser diferente, a ser separado, para que a família seja abençoada. É um empurrando para o outro. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é desse, a culpa é do filho que não obedeceu, é do pai que precisa ser sacerdote, é da mãe que tem que ser mulher idônea, sábia, a culpa é desse, é igual o Adão e a Eva, um colocando a culpa no outro. Mas não, Deus está só procurando alguém que ame a sua família e entenda que Ele pode te usar. E aí você vai acabar com esse negócio. Sua família vai ser protegida, vai ser restaurado, essa brecha vai ser fechada, porque Deus vai dar discernimento para você, em nome de Jesus. Ele vai dar sabedoria para você, dentro da sua casa, fazer diferença. Amém? Glória a Deus. Eu estou pulando algumas coisas aqui, que é muita coisa, para a gente concluir totalmente a mensagem hoje, em nome de Jesus. Exemplos de falhas espirituais, emocionais e morais, que permitem a entrada do inimigo. Algumas dessas brechas, elas podem ser falta de perdão e amargura. Falta de perdão e amargura. Efésios capítulo 4, 26 diz, sabe o que? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Que isso? Nem deis lugar ao diabo. O que nós precisamos fazer, irmão? Perdoar. Quantos filhos amargurados existem? Que estão sorrindo, mas estão cheios de amargura no coração, por uma vida toda errada, de tratamento errado às vezes que aconteceu, de ações erradas que aconteceram, né? Como diz o irmão, de surras que levaram, de palavras, né, maldosas, de maldição que foram lançadas, e os corações das pessoas não conseguem. Eu já conversei com pessoas que falam: você tem que perdoar. Não consigo, não dá, não está, eu não tenho força, pastor, é complicado, é difícil, porque quando eu fecho os olhos eu lembro de tudo. Mas o perdão não é emoção, o perdão é decisão. Você decide, você perdoa, e aí Deus vai começar a curar, aí Deus vai começar a arrancar a amargura, aí Deus vai começar mas se você não der o primeiro passo, se você não fizer a sua parte, vai continuar amargurado, e isso traz brechas, isso vai causar dano lá para frente, você vai transmitir isso aqui para outras pessoas, porque a pessoa com falta de perdão e amargurada, inconscientemente ela transmite, sabe, alguma coisa errada para as outras pessoas que estão perto dela. Ela vai falar alguma coisa negativa, ela vai falar: quando eu não tenho mais esse problema mais, e aí fica sempre falando, voltando na mesma música, voltando mesmo, né, passa 10 anos, aí volta de novo, porque precisa perdoar, e essa amargura sair do coração. Quantos estão comigo aqui? Sabe o que é isso aqui? Palavra de Deus para cada um de nós. Nós precisamos ser sarados. Hoje Deus está falando para você:
eu te perdoo e arranco a amargura do seu coração, se você estiver disposto a entender isso. Para quê? Para você ser sarado, para você ser restaurado e o seu coração está cheio de graça de Deus na sua vida. Então, que Deus possa conduzir você. Eu estou dando para você aqui segredos, mostrando para você algo, e se tiver na sua vida, trabalhe em cima, porque esse ano de 2025 promete, Deus quer fazer milagres acontecerem na sua vida. Não viva em 2025 o que você viveu em 24, se não foi bom. Não passe de um ano para o outro com amargura, com problema, com falta de perdão. Libere esse coração para Deus. Amém? Libera essa vida para Deus agir em nome de Jesus. Então, o versículo termina falando: não des lugar ao diabo. Quando nós fechamos o coração para Deus, nós estamos blindando a entrada de Deus e abrindo brechas para outras coisas. Então, que hoje nós possamos mudar realmente o nosso coração. Influências malignas na casa. O que são isso? Aí eu vou dar alguns exemplos para você. Mídia, o que você vê, o que você assiste, o filme que você assiste, o que você está vendo lá na televisão, lá no computador, lá no seu celular. Influências malignas dentro da casa. Amizades, e essas amizades, sabe aquelas amizades? Amizades falsas, amizades que trazem maldição, amizades que tentam destruir o que você está construindo. Tem que ter muito cuidado com isso. Com quem você anda? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você leva para dentro da sua casa? O que elas falam lá? O que elas dizem lá? O que elas, a atitude delas ali? Hábitos pecaminosos. Isso existe dentro do lar? Existe. Tem pessoas que estão indo para dentro da sua casa praticar coisas imorais. E os pais às vezes nem sabem. E aí entra a misericórdia. Mas nós temos que ter esse cuidado todo aqui. Então, o que você está vendo? Cuidado com o seu celular, com o seu computador, com a sua televisão. Quais os hábitos que você está tendo? 1 Coríntios capítulo 15, 37. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, quem são meus amigos? Eu quero ter amigos. Nós precisamos, já preguei uma outra vez aqui, e ninguém vive isolado, nós precisamos de relacionamentos. Não é isso? Relacionamentos. Quem são seus amigos? Quem está indo na sua casa? O que eles estão fazendo? O que eles estão declarando ali? Nós temos que olhar para isso. Então, para nós restaurarmos a nossa casa e impedirmos a ação do inimigo, nós precisamos tomar atitudes espirituais. Já que é espiritual a coisa, é o invisível às vezes que você não consegue ver, tome atitudes espirituais. Arrependimento e confissão de pecados. Já falei ainda agora, mas vou reforçar. Arrependimento e confissão de pecado. Não existe, olha, você pode até falar assim: Jesus me perdoe, mas pode não ter arrependimento. Já viu? Eu já vi gente que está tão automático a vida cristã que fala só assim: passa o teu sangue, Jesus. Que negócio é esse? É igual um para-brisa. Passa teu sangue, Jesus. Misericórdia. Já ficou brincando, sei lá, não entenderam. E nós precisamos ser, sábios e inteligentes. Então, arrependimento e confissão de pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é isso? Grava no teu coração isso, porque é verdade, é palavra de Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É bom demais. Não é bom? Meu Deus, aquele peso, aquilo sai, aquele jugo, a brecha se fecha, o diabo está querendo entrar e você fecha essas brechas. O diabo, o que houve? O que houve? É que agora Deus está na frente.
Agora Deus entrou nessa casa. Agora Deus é o Senhor. Por quê? Porque houve arrependimento e confissão de pecados. Precisamos pedir perdão a Deus e abandonar toda prática que trazem, que desagrado ao Senhor, que entristece o coração de Deus. Outra coisa, restaurar o altar da família. Restaurar o altar da família. Como é que eu faço isso? Você vai fazer um altar para Deus, amém? Restaurar o altar da família. Vida de oração, estudo na palavra de Deus, santificação. Pastor, dentro da minha casa são 10, sou crente. E aí? E aí que eu digo para você, vida de oração, estudo da palavra, presença de Deus, santificação, a sua vida cheia de Deus, a sua vida cheia de Jesus, a sua vida santa, vai começar a quebrar cadeias dentro da sua casa. Não preocupa não, o que a Bíblia fala? Que a mulher não vai ganhar um marido pelas suas palavras. Botar lá no pé dele, está vendo, você é pecador, você meu Deus, a Bíblia diz que a mulher vai ganhar um marido sem palavras. Uma vez eu falei para uma irmã, ela falou, pastor, quero reunir com o senhor e com meu marido, mas eu já conhecia ela, não era só o marido não, era todo mundo, a vizinhança toda tinha problema com ela. E ela sentou e contra o marido. Eu falei, irmã, você fala muito. E o bichinho calado lá. Mas ele era tão calado, irmão. Acho que ele decidiu assim, não falo nada. Porque eu vou lhe falar, aquele homem ali, ele era crente. Eu não sei como, eu acho que ele converteu antes de... Misericórdia. O que nós precisamos fazer, irmão? Diga comigo assim, vida de oração, estudo da palavra e santificação. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá com o rabo entre as pernas. Mas isso vai acontecer quando você se sujeita a Deus, quando você busca, quando você se enche, quando você está lá na palavra de Deus, sabe? Busca, irmão, eu vou dizer para você, faça um propósito, eu quero pedir para você isso, faça um propósito, leia a Bíblia todo dia, nem que seja o menor versículo, Jesus chorou, mas leia a Bíblia, porque quando você ler a Bíblia, você se renova, você toma posse e Deus vai ser com você em nome de Jesus. Leia a Bíblia, se encha de santificação, quebra as cadeias, pede perdão, pede para Deus guardar você, os seus olhos, seu ouvido, seu coração, sua mente, suas palavras, se santifique, se purifique, busca a presença de Deus, diga assim, Deus, a partir de hoje, 2025, eu vou ser realmente separado para o Senhor. Eu digo para você uma coisa, esse ano a tua família vai converter. Esse ano a promessa vai chegar na tua casa, que se você entregasse a vida para Jesus, Ele ia salvar a tua casa, vai converter. Pastor, olha irmão, vai converter todos que você crê e declarar que estão embaixo da promessa. Pode até não morar com você, onde tiver, pode estar lá na China. A palavra vai alcançar ele através da sua vida em nome de Jesus. Mas o segredo, sabe qual é? Eu preciso estar disponível para viver uma vida de santidade. Vamos continuar. Quando mais nos aproximamos de Deus, menos espaço nós damos para o inimigo. Quanto mais perto de Deus, menos espaço o inimigo vai ter para influenciar você e a sua casa. A oração e o estudo da palavra precisa ser baseado, ou seja, eu diria que a oração, o estudo da palavra e santificação é o altar. É a base, é o altar que você vai edificar dentro do seu lar. Palavra, presença de Deus, santificação, oração.
Então, chegue lá e fale assim: a partir de hoje esse altar vai ser estabelecido nessa casa. Se depender de mim, vai ter oração aqui, está entendendo? Mesmo que seja só você. Mas não abra mão disso não, em nome de Jesus, porque eu creio e declaro que o milagre vai acontecer na sua casa, em nome de Jesus. Deus quer que você seja feliz. E eu vou dizer para você, talvez você entrou hoje cabisbaixo aqui, você entrou desanimado, você entrou assim falando: Deus, dá um empurrão hoje aí, porque eu não estou conseguindo mais, né? Eu só estou indo nas descidas, vum, 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 me ajuda, me ajuda. Deus está te ajudando, está te dando o segredo para você ser abençoado a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então o seu altar vai ser a oração, vai ser a palavra de Deus. O seu altar vai ser buscar a Deus todos os dias. Não abra mão disso, em nome de Jesus. Vamos continuar, restaurando a unidade da família. Porque não adianta você orar tanto e a família está toda em conflito, né? Em conflito, Talibã pelo meio, um monte de coisa. Tem que restaurar a unidade da família. A sua família precisa ser restaurada, abençoada. Então, de onde vai partir isso? De você que é cheio do Espírito Santo. Chama lá os da família que não tem muito contato, que estão sempre criando fofoca, que estão sempre criando coisas, né, para destruir a comunhão. Chama para o almoço, quando todos eles estiverem lá olhando para o peru, olhando para o frango, para a picanha assada, aí você fala assim: calma, antes eu queria falar que se eu falei com vocês, queria pedir perdão, que eu quero que a minha casa seja uma casa de pé. Você vai quebrando as estruturas e fechando as brechas de uma forma tão sábia, que eles não vão nem conseguir falar mal de você e falar: o que está acontecendo aqui? Ai meu Deus, eu também errei. E aí você vai começar a empurrar eles para Deus. Quantos estão comigo aqui? Estou dando um exemplo para você. Restaure a unidade no seu lar. Esse negócio de viver de mal, não existe mais esse negócio do corta, né? Corta, já viu isso? Não vou falar, mas corta aqui. Isso é de 2000 e sei lá. Como dizia o pastor Valério, 2000 e bolinhas, né? Não falo mais contigo. Que isso? Família? Não se fala um com o outro? Família de mal? Não tem relacionamento? É um para cá, outro para lá? Que é isso? Diga assim: eu sou de Deus. Se você é de Deus, você é a pessoa que vai entrar na brecha e vai restabelecer a unidade da sua família. Deus vai te usar poderosamente. Restaure isso. Temos versículos, Efésios capítulo 4, 31. E aí você vai ler aí, talvez está no telão, né? Talvez sim, talvez não. Devemos abandonar a ira e a amargura e praticar o perdão. Diga assim: Espírito Santo, gera perdão dentro de mim. Eu preciso. Diga assim: eu preciso do teu amor incondicional dentro de mim. Nós precisamos orar dessa forma, queridos, porque às vezes são tantas decepções, mas o amor de Jesus vai cobrir multidões de pecados. E se você estiver disposto, Deus quer te usar para isso. Amém? Fique em pé. Deixa eu orar junto com você. Estou pulando aqui um pouquinho o final. Quantos estão dispostos a viver diferente? Quantos estão dispostos a fechar as brechas? Feche essas brechas. Tem bênção para a sua família. Tem bênção para a sua casa. Tem bênção para você e seus pais. Tem bênção para você e seus filhos. Tem bênção para você e os seus familiares. Tem bênção para você e o seu futuro, como eu falei domingo passado. O seu destino vai ser traçado por você. Mas hoje é dia de fechar as brechas, porque eu vou dizer para você, irmão, os anjos só estão esperando para começar a liberar os milagres na sua vida. Mas eles não vão liberar enquanto essas brechas não forem fechadas.
porque aquilo que Deus dá não vaza, permanece.